Estamos com a imagem do símbolo do primeiro centenário da Fundação de Monte Alto, que foi o projeto da Maria Cristina Cestari Freitas. A administração foi do Dr. Elias Badur. A inauguração foi no dia 15 de maio de 1981. Esta é a Biblioteca Municipal de Monte Alto, que recebe o nome do Dr. Júlio Raposo do Amaral. Temos a imagem do Teatro Municipal de Monte Alto. E também o Centro de Artes. O professor Antônio Celso de Arruda Campos, ele que desenvolve um trabalho muito bonito aqui em Monte Alto, na pesquisa dos fósseis encontrados na cidade. Professor, estamos agora para ter um conhecimento desse trabalho que o senhor realiza há muitos anos. Há quantos anos iniciou esse trabalho? Bom, nós iniciamos, especificamente com relação aos fósseis que estão aqui nesta sala, nós iniciamos o trabalho em 1985. Agora, eu particularmente já me dedicava ao estudo e à exploração de fósseis na região de Monte Alto já há muitos anos, devido ao elevado número de peças que são muito encontradas na nossa região. Como que chama esse trabalho de pesquisa? Bom, seria um trabalho de prospecção paleontológica, né? O estudo desses fósseis chama-se paleontologia. Cabe até esclarecer aqui que muitas pessoas confundem a paleontologia com a arqueologia, né? A arqueologia é estudo do homem, desde o seu aparecimento, e a paleontologia é estudo dos fósseis. Esses fósseis, as datas variam de acordo com a rocha onde eles são encontrados. Nós temos fósseis de 600 milhões de anos, 700 milhões de anos. Esse nosso aqui, especificamente, esses animais encontrados aqui na nossa região, eles viveram num período compreendido a cerca de 150 milhões de anos, né? Esse período é o chamado período Cretáceo. E eles desapareceram da Terra, por uma razão até hoje inexplicada, há cerca de 65, 70 milhões de anos. É a idade desses fósseis aqui. E nós sabemos essa idade devido à composição da rocha. Essa rocha aqui é chamada rocha sedimentar, que é formada exatamente por sedimentos, né? E já é ponto pacífico em paleontologia com relação à idade. A idade varia de 65 a 70 milhões de anos. Eu gostaria agora de começar a focalizar aqui os quadros, esses pôsteres, né? Esse aqui foi encontrado no campestre. Esse primeiro aqui. Este fóssil, ele foi encontrado por volta de 1984 e foi encontrado por uma moça, Franciose, Elvira Franciose. Ela, estando à procura de um animal perdido na chácara da propriedade de seu pai, ela deparou com esse osso na rocha. Ele, como você pode observar, ele apareceu devido à ação da erosão. A chuva aqui, esse local aqui, era uma passagem de água, de água de chuva. E a água da chuva passando aqui tirou a rocha, descobriu e apareceu então o contorno desse animal. Aqui nós temos uma outra posição do mesmo fóssil, visto num ângulo diferente. Então ele se encontrava nessa situação aqui. A pessoa levou ao meu conhecimento o aparecimento desse fóssil e nós entramos em contato com o pessoal da Unesp de Rio Claro, onde existe a cadeira de paleontologia, né? E que é uma área, a paleontologia é uma ciência estudada junto com a área na área de geologia. E o professor Ragonha foi o que nos deu as primeiras noções básicas sobre que tipo de animal que era, a época em que ele desapareceu. Então, as primeiras noções nos foi dada pelo professor Ragonha. Também é uma sequência. Posteriormente, os trabalhos foram orientados pelo professor Bertini,
que nos tem dado, inclusive, um assessoramento até hoje. Aliás, nós devemos muito ao pessoal da Unesp de Rio Claro, que tem participado ativamente dos trabalhos, né? Professor Fúfaro, da área professor Fúfaro é diretor do Departamento de Geologia da Unesp de Rio Claro. Ele tem vindo aqui algumas vezes e nos tem dado orientações valiosas a respeito desses animais. Nós temos aqui um pôster do mesmo fóssil, daquele mesmo fóssil lá, focalizado aqui após o início da retirada. Então, nós fizemos o seguinte: nós cortamos a rocha ao redor, tentando retirar o fóssil. A técnica utilizada foi esta. Quando nós chegamos nessa área aqui, ó, que nós fomos fazer a curva aqui para cortar aqui, nós deparamos com aquele outro fóssil. Cabe salientar o seguinte: esse primeiro fóssil que eu me referi aqui, trata-se, hoje nós sabemos, de um húmero do animal, um húmero esquerdo. Posteriormente, ao lado desse mesmo fóssil, vocês podem observar que aqui ainda existe uma marca do corte do primeiro, nós encontramos esse segundo. Né? Foi colocada uma caneta aqui para as pessoas terem uma ideia do tamanho do osso. Como vocês podem observar, trata-se de um osso de tamanho relativamente grande. Segundo os pesquisadores que aqui estiveram, trata-se de um osso de um animal chamado, um animal da família dos dinossauros, mais precisamente um titanossauro. Mas, como se trata de uma época muito distante, como já disse, coisa de 70 milhões de anos, o que se presume hoje existem muitas hipóteses. Ninguém pode afirmar realmente que seja este animal ou aquele animal. Isso aí demandaria um estudo muito profundo, né? E coisa que não foi feita aqui ainda. Isso aqui foi examinado superficialmente, né? Mas tudo indica que se trata de um titanossauro. Esse é um animal que media de 12 metros de comprimento e pesaria por volta aí de umas 15 ou 20 toneladas, né? E esse animal vivia dentro d'água. Como se trata de um animal muito pesado, ele vivia dentro d'água, onde o peso dele, pela pressão da água, diminuiria. E o pescoço dele se alongou devido à posição em que ele ficava para poder se alimentar. Bom, esse animal, como já disse, desapareceu há cerca de 70 milhões de anos, 65, 70 milhões de anos. E os animais que morreram na água e cujos ossos ficaram depositados na lama, esses animais são esses que estão aqui. Agora, aqueles que morreram em situações diferentes, por exemplo, morreu no meio de um campo, num lugar mais elevado, esses animais desapareceram. Então, caberia então aqui uma pergunta: nós conhecemos todos os animais que viveram naquela época? A resposta é não, porque nós não sabemos quantos animais morreram dentro da água e quantos não morreram dentro da água. Por isso, a importância de nós preservarmos esses fósseis aqui em Monte Alto. Ainda mais se nós considerarmos que no Brasil todo, é do meu conhecimento, um museu idêntico ao nosso, daquele que nós pretendemos fazer, porque isso aqui por enquanto é um museu, é um depósito, né? E esse é um que existe na cidade de Peirópolis, em Minas. É uma cidadezinha próxima a Uberaba, e que, com o auxílio da prefeitura e o auxílio inclusive do Departamento Nacional de Produção Mineral, eles organizaram um museu e tem fósseis lá de animais semelhantes aos nossos. Aliás, a bacia sedimentar, essa bacia nossa aqui, chamada Bacia do Paraná, ela abrange essa área de Minas Gerais, ela entra pelo estado de São Paulo e avança no estado de Goiás, de Mato Grosso, né? Área sedimentar e Bacia do Paraná. Os animais são mais ou menos semelhantes. Tem um trabalho infinito aí pela frente, hein, professor? Tem. E agora esses ossos que temos aqui, gostaria que o senhor fosse fazendo... À medida que nós fomos escavando, graças ao auxílio da Prefeitura Municipal,
na época, o prefeito Dr. José Jesus Vitório Rodrigues, que nos deu um apoio muito valioso. Então, graças ao auxílio da prefeitura, porque esse trabalho é feito na base de picareta. Isso aí não é retirado, a rocha é muito dura. Isso aí tem que ser retirado com picareta, com ponteiro, e a parte final, a finalização, é feita através de talhadeiras, e é um trabalho quase artesanal, sabe? Então, à medida que nós fomos avançando nas escavações, nós fomos encontrando esses diversos ossos, né? Nós temos aqui, por exemplo, esse aqui é o maior osso encontrado até hoje aqui em Monte Alto. Esse aqui é um pubis esquerdo, né? É uma peça que está em perfeito estado de conservação, como vocês podem observar, e ela saiu praticamente inteira, só faltou uma parte pequena. Essa seria mais ou menos essa área aqui. Essa parte aqui, ó, ela teria uma curva um pouquinho maior, foi a parte que se estragou. Mas aqui ela está perfeita e aqui também. Você pode observar aqui existe um furo. Esse furo aqui trata-se de uma perfuração própria dos ossos, onde se fixam os nervos para poder dar um movimento. Um outro animal encontrado na nossa região é esse tipo de molusco. Esse molusco viveu na mesma época dos dinossauros. Nós temos encontrado fósseis desses moluscos acompanhados de ossos na mesma região. Esses fósseis foram encontrados na estrada da Água Limpa, da Tabarana, aliás, na estrada da Tabarana, e alguns encontrados na estrada da Água Limpa. No meio da estrada nós encontramos alguns fósseis. Você pode observar que a situação é quase perfeita. Eu tenho mais uns exemplares que foram mandados para Rio Claro, onde o professor Raguente está fazendo um trabalho a respeito desses animais, sabe? E aqui, esse aqui não é da época, esse aqui é atual. Nós deixamos aqui só para ilustrar. Toda essa área aqui, todos esses fósseis aqui são de moluscos do período Cretáceo. Existem alguns que estão em perfeita situação, outros estão já na situação mais... Você pode observar aqui que existe aqui é uma carapaça de um molusco. Pelo tamanho dele aqui, você mais ou menos calcula que animal que devia ser esse aqui. Alguns eram enormes. Bom, os fragmentos, eu tenho procurado colocar os fragmentos aqui para aproveitar, mas não temos espaço. O problema maior nosso aqui é espaço. Eu aproveito aqui para dizer a você que eu já entrei em contato com o prefeito, o Dr. Elias Badur, no sentido que ele nos forneça um local mais adequado onde eu possa expor. Algumas pessoas têm me cobrado, eles querem que eu mostre isso aqui. Agora você está vendo o tamanho da sala, e é impossível trazer a população de Monte Alto todinha aqui para ver o museu. Quer dizer, eu tenho trazido escolas e tenho trazido grupo de pessoas, mas eu organizo um tipo de uma excursão, eu ponho as pessoas em fila, não pode entrar mais do que 10 pessoas aqui. Quer dizer, isso aqui não pode ser, essa sala não se presta a um museu. Um museu seria um lugar amplo, né? As peças ficariam separadas, de modo que as pessoas possam transitar livremente, né? Eu já tenho a ideia já de fazer o próprio museu, né? Isso aqui já vai ser importante, vai ser um trabalho futuro. Do museu histórico, né? Também de Monte Alto, né? Por essas peças aqui, temos a noção de que existiu índios também nessa região aqui. Olha, eu até não gosto muito de você antes. Eu não gosto muito de misturar essas peças aqui com as outras. Porque isso aqui se trata de vamos dizer, provas evidentes de que o homem, o índio, passou pela nossa região. Mas, devido à distância que existe entre o aparecimento do homem e o desaparecimento dos dinossauros, é bom que deixe bem claro aqui o seguinte: você não pode misturar homem com dinossauro. Aliás, é aquilo que o cinema faz força de misturar. Nós estamos cansados de ver na televisão e no cinema fotografias, filmes de homens lutando com dinossauro. Isso não existe. Não existiu isso aí porque o homem existe na face da Terra
segundo os últimos estudos, há cerca de 4 milhões de anos. Existe até uma divergência entre os cientistas de 3 a 4 milhões de anos, né? Pois bem, os dinossauros desapareceram da face da Terra há 65, 70 milhões de anos. Veja bem, é muito amplo você poder misturar. Então não tem nada que ver uma coisa com outra. Certo? Então eu quero, dentro do museu, futuramente, eu quero organizar uma ala para a paleontologia e outra ala para a arqueologia, que são essas peças que nós encontramos aqui. Nós achamos na região aqui da... Deixa eu pegar aqui. Então estamos focalizando aqui o trabalho muito bonito e provavelmente muito cansativo, esse trabalho que o professor aqui na região está trabalhando. Da Água Limpa, nós encontramos em uma propriedade agrícola lá alguns fragmentos de bacias, potes, utensílios indígenas. Eu não sei dizer para você a idade disso aqui, porque eu ainda não recebi nenhuma visita de um arqueólogo, apesar de eu ter requisitado, eu ter entrado em contato com alguns, mas até o momento não houve interesse em nenhum deles vir aqui. Então, essa tigela de barro foi encontrada a cerca de 1 metro de profundidade na região da Água Limpa. Não sei dizer para você a idade, mas eu acredito que seja coisa muito antiga. Certo? Bom, ao lado deste material, dessa tigela, nós temos encontrado alguns utensílios indígenas. Eles estão numerados assim porque eu coloco o local onde foram encontrados e eu numero com efeito de classificação. Essa peça foi encontrada também na Água Limpa, no meio de uma roça, uma plantação de manga. A máquina desenterrou e a pessoa gentilmente cedeu para nós essa peça. Essa aqui foi encontrada também na região. Essa também foi encontrada por aqui. Nós temos essa aqui, que foi cedida pelo João Mota, lá na Aparecida, e assim por diante. Desses instrumentos, para que fique para a posteridade o trabalho dos indígenas na época em que eles não conheciam o metal. Né? Isso aqui é da época da pedra polida. Isso aqui funcionava como um machado, né? Que era utilizado para cortar e tal. Aqui nós temos uma pedra que ele certamente utilizava para macerar semente, para fazer tempero, sei lá. É isso aí, professor. O trabalho muito bonito. Agradecemos por toda essa explicação que o senhor teve, a paciência de transmitir isso para a gente aí. Eu que agradeço, porque é muito importante a divulgação desse trabalho. Isso é uma ala da ciência, né, da geologia, muito importante exatamente para saber sobre a origem do homem. Muitas pessoas me indagam, por que estudar isso aí? Coisa de 70 milhões de anos. Pois é através desses fósseis que nós vamos saber mais sobre nós mesmos, de onde nós viemos, como nós viemos e onde iremos, né? É isso aí. Então assim estamos com as últimas imagens desse trabalho que se iniciou há mais de 5 anos